Boa noite para vocês. É muito bom ver vocês novamente, depois de alguns meses. Vejo alguns rostinhos já conhecidos aí. Esses rostinhos aí, quem quiser ver, quem se achou aí no meio, tá no YouTube, tá? É só acessar lá, vocês vão ver o rostinho de vocês, tá tudo já postado lá do trabalho que a gente está fazendo. Eu queria dizer boa noite. Queria dizer também que eu não me interessaria honestamente de ir numa palestra para mães. Primeiro porque geralmente quando a gente vai, ou eles falam coisas que a gente se sente mais frustrada porque não faz, ou porque eles vão dizer que a gente é maravilhosa e a gente nem é tão maravilhosa assim, ou porque muitas vezes eles colocam muitas estratégias que às vezes a gente tem que agir com o filho. Só que eu entendo que uma educação de filho, a primeira coisa que tem que partir é da gente. Não é nós nos comportando para os filhos, a mudança precisa partir de nós. E eu queria contar para vocês que eu tenho certeza que esse tema veio do coração de Deus. Sabe por quê? Porque não é um tema que eu teria o menor prazer de falar. Mas, quando vocês verem aquela mulher tirando foto de vocês, é para vocês aparecerem lá no vídeo do ano que vem, tá? Então vocês caprichem na foto, tá bom? Mas voltando a falar, quando eu tenho certeza e convicção que este tema, e este ano nós falaremos muito para o público das mães, o que define muito, né, do nosso projeto, porque foi a orientação dada por Deus, dizendo que as mulheres realmente aplicadas na espiritualidade, elas têm 4 atitudes, e a primeira delas é criar filhos. Não vou dizer as 4 aqui, porque nós temos pouco tempo, eu vou direto para o ponto, mas eu comecei a olhar nas minhas férias, passeando na praia com a minha família, comecei a olhar os jovens, comecei a olhar as crianças, aquilo começou a me dar uma tristeza, sabe? O pessoal tudo às vezes perdido. E aí aquilo começou a entrar no meu coração para falar sobre isso. Até que chegou um dia que aquelas ideias começaram a brotar. Então dava para a gente fazer isso, tal. Até que eu fui falar com a minha cunhada, que é uma das que gerencia todo esse projeto também. Cris, o que você acha da gente fazer isso, tal. Ela olhou para mim e falou, Cá, não vamos fazer, não vamos ficar dando dica. Vamos se focar nos fundamentos. O que a Cris não sabia é que foi exatamente aquela palavra que tinha sido dirigida a mim no versículo que eu tinha lido, dizendo que nós, mães dessa geração, nós precisamos retomar os fundamentos que têm sido perdidos. Isso quer dizer que se você olhar e assistir essa palestra daqui 10 anos, ela ainda vai estar atual. Sabe por quê? Primeiro porque ela vem daqui, misturado com as coisas da psicologia, que é da minha área. Em segundo lugar, que eu entendi como se Deus estivesse dizendo, as minhas filhas estão errando justamente nos alicerces da casa. Temos nos preocupado às vezes com aquilo que está externo, com aquilo que está fora. E o fundamento, que é aquilo que é o alicerce. Constrói uma ideia aqui, esse prédio. Imagine 4 pilares enormes. E as pessoas estão parecendo que estão preocupadas só com a decoração, só com o bonitinho aqui. Enquanto que o que a gente precisa olhar é exatamente o fundamento. O fundamento é o alicerce. E é exatamente aqui que a gente precisa entender e pensar quais são os valores e os princípios que nós precisamos resgatar. O primeiro, que é sobre isso que eu queria falar hoje, e seja o principal, talvez, da qual a gente precisa se lembrar, é que eu acho que nós mães, quem aqui não é e vai ser, que eu estou vendo algumas gravidinhas aqui,
E estou vendo algumas que eu conheço que ainda não são, mas estão aqui para receber. Um dia antes do feriado podiam estar com os maridos e estão aqui para tentar se aprimorar. Isso é lindo, né, Fábio? O princípio primordial que a gente precisa se ater nós precisamos voltar o nosso coração para os corações dos nossos filhos, se nós quisermos atingir o coraçãozinho deles. Sabe o que isso significa? A gente tem ficado muito preocupada em focar em comportamento, é ou não é? Você pode isso, você não pode aquilo, isso está certo, isso aqui está errado, tem que seguir aquele padrãozinho, isso é certo ou errado? Isso é importantíssimo. A necessidade da gente entender o comportamento, ele é absolutamente necessário para conviver em sociedade. Só que esse nosso padrão, desse monte de livro que a gente lê aqui, a respeito de como criar filhos, ele vai te dar um norte, mas eu não vi nenhum desses livros aqui, está escrito que a gente precisa voltar, parar tudo e voltar o nosso coração para prestar atenção no coraçãozinho do teu filho, porque a gente está mais preocupado com o comportamento. Eu vou dar um exemplo de vocês. O coração de vocês, ele se abre para qualquer um? Nós somos seletivos, né? A gente só deixa o nosso coração se abrir mesmo para aquela pessoa que a gente sente que não vai machucar, ou que a gente sente um terreno seguro, né? E eu posso dar um exemplo brilhante disso, porque isso aconteceu comigo. Eu tenho, para quem não sabe, eu tenho 3 filhas. E eu tive, por escolha minha e do meu marido, nós desejamos ter 3 filhas, uma atrás do outro, né? Então, quando eu estava quase ganhando a segunda, quando a primeira estava com quase 2 anos, ganhamos a segunda. Quando eu estava de 8 meses da segunda, eu estava grávida da terceira já, e foi tudo meio corrido. Em 3 anos, 4 ali, eu já estava com mãe de 3. Só que a minha última filha, ela teve um probleminha. E por 1 ano, eu não sabia mais o que era dormir. Ela dormia no máximo 3, 4 horas numa noite, num dia inteiro. Eu estava exausta, eu estava cansada, eu não conseguia raciocinar direito. E o tempo que eu podia estar com as minhas 2 filhas, meu marido supriu. E aí, graças a Deus, 1 ano depois, Ana Vitória foi curada por Deus. Sumiu tudo aquilo que ela tinha. Eu consegui voltar a dormir, consegui voltar na rotina normal. E quando eu olhei para o coração da minha filhinha mais velha. E eu pensei, cadê o coração? Me perdoe. Mas eu olhei o coração da Carol e eu pensei, Senhor, eu acho que o meu coração está distante do coraçãozinho dela. Porque eu tive a Clara, eu tive a Vitória, eu tinha que dar conta de um monte de coisa. E eu pensei, eu quero resgatar o coração da Carolina. E eu fui chegar, e eu falei, eu vou atrás do coração da minha filha. E eu me achegava a ela, eu via que ela não tinha, sabe, não preciso. Ia para de novo e não preciso. Até que um dia, que foi o dia mais feliz do ano passado, ela estava com 4 anos ainda. Ela chegou para mim, ela disse, mamãe, me dá colo. A hora que a Carol olhou para mim e falou, mamãe, me dá colo, eu senti que o coraçãozinho dela se abriu para mim. Falei, essa oportunidade eu não vou perder. Eu olhei para ela e falei, Carol, deixa a mãe entrar no teu coraçãozinho. Ela falou, sim, mamãe. Eu falei, você deixa. Então, eu falei, então pega uma chave, me coloca lá dentro do teu coração. Coloco. Pega essa chave. Ela falou, eu pego. Falei, filha, agora pega um cadeado, tranca eu lá dentro, filho. O dia que você quiser me tirar, você não deixa eu sair, porque eu não vou ter como sair. Joga essa chave fora. Até umas 3 semanas atrás ela me falou, mãe, lembra da chave? Eu joguei lá fora. O coração de criança, né?
Coração de criança. E às vezes o teu filho, ele só está precisando com que a gente esteja atentos a perceber o tempo e a hora de entrar no coração deles. Porque ou o coraçãozinho deles vai estar vazio, ou ele vai estar sendo preenchido pelo teu amor. Então, olhar e entender que comportamento é importante, ele é absolutamente necessário. Porém, entrar no coração do teu filho, ele é igualmente sábio. Porque Deus nos olha assim. Deus não te olha de uma forma que você chega para Ele com critério de bons comportamentos para Deus e fala: Senhor, estou sendo uma boa esposa, estou gerenciando bem minha casa, estou criando bem minhas filhas, estou fazendo isso, isso, isso. Deus não te olha por comportamento, Ele está atento ao teu coração. Assim como uma mãe precisa estar atenta ao coração do seu filho. Só que na vida corrida, as coisas vão acontecendo e algumas coisas nos impedem, né, de estar sensíveis a perceber o coração do nosso filho. E eu vou contar algumas coisas que aconteceram nas férias, enquanto a gente construía o tema desse ano, e que vocês vão perceber algumas coisas que nos impedem de estar com aquele feeling de perceber. Então eu estava na praia, e aí eu acordei e falei: hoje eu vou me empenhar para fazer um castelo com as meninas. E aí nossa, me preparei tudo e eu comecei. Leva balde, volta balde. Eu acho que eu fiz umas 15 viagens assim, com aquele balde. E fazia negócio de passagem. E eu me empenhei naqueles negocinhos. Mas sério, foi a primeira vez que eu confesso que eu me esmerei para fazer aquele castelo assim. Mas estava difícil. Daí nisso passou o senhor do picolé, né? E eu mais do que nunca me deu fome. Meninas, vamos lá pedir dinheiro pro papai que nós vamos comprar picolé. E fui. Ai, daí tá, nós comemos, abri para ela, tal. Na hora que eu olhei pro meu castelo, gente, não passou de 2 minutos, eu olho pro meu castelinho lá do lado. 2 crianças estavam assim em cima. Destruíram todo o meu castelo. E eu tinha me empenhado para aquilo. A minha pergunta para você é: aonde é que eu deveria estar? Aonde que eu devia estar? Eu devia estar na frente do meu castelo, cuidando e guardando a minha casa. E eu fui seduzida pelo picolé, por 2 segundos, estava eu lá distraído com meu tablito. E o meu castelo sendo destruído. Assim é a nossa casa. Qual que é o teu picolé? Qual que é, às vezes, o picolé que você está prestando mais atenção e que muitas vezes tem distraído você de entender que o verdadeiro papel da tua casa é ser guardiã do seu lar. É de você estar entendendo como se aqui fosse um muro. É de você compreender que o seu papel é estar atenta com as coisas que estão ao teu redor. E às vezes o teu picolé é o teu trabalho. Às vezes o teu picolé é o WhatsApp. É uma vergonha. Eu fico envergonhada na frente das minhas filhas se elas me veem no celular. Quem tem o WhatsApp comigo pode ver, eu nunca respondo. Se respondo, tenho 10 minutos do meu dia que eu tiro para responder o WhatsApp, porque eu não dedico mais o meu tempo para isso. Às vezes o teu picolé, enquanto você está no WhatsApp, você está atento no teu WhatsApp, você não percebe que tem um marido do teu lado. Você está olhando que a tua amiga está usando roupa Chanel e o teu marido do teu lado. E o teu tempo com o teu filho. E a gente acaba se tornando insensível a perceber o coração do teu filho porque nós estamos chupando picolé.
Sabe uma das coisas que às vezes nos distraem e que nos faz chupar picolé também? Às vezes são os nossos próprios sonhos. Às vezes tem mãe, principalmente mãe de filho pequeno, está tão atento ou tão desejosa. Ai, meu sonho era que aquilo acontecesse na minha vida. Aí ela vai lá à casa, aí ela tem filho, mas ela não tira aquele sonho. Aí ela fica distraída, ai, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que... E aí você se interte com aquele teu sonho, está chupando picolé, e você perde a sensibilidade de perceber o coração do teu filho que está crescendo e que não volta. E às vezes é as próprias tarefas do dia a dia. Então, eu não tenho dúvida que o primeiro ponto, são 3 pequenos pontos, mas o primeiro deles é a gente ficar atento ao picolé, sabe? São tempos que não voltam. Mães de filhos grandes aqui, que eu sei que tem, que eu estou vendo, podem nos confirmar isso. Os sonhos nossos vão acontecer num devido tempo. Os teus sonhos vão se realizar, mas agora é hora de ser mãe. Mãe que renuncia e que não olha a renúncia como um peso. Eu tive que trabalhar o meu coração por no mínimo 6 meses para eu entender que renúncia para mim não poderia ser um peso, mas teria que ser uma escolha. Eu tive que trabalhar dentro de mim, pedindo para que Deus mudasse o meu coração e que convertesse o meu coração para o desejo de criar filhos. Converter o coração significa você está indo por um caminho. E quando você pede, Senhor, converte o meu coração para as coisas que o Senhor quer, Ele faz você mudar de caminho. Ele te leva para lugares muito superiores. E depois vocês vão ver, no final, qual que é o fruto disso. Mas esse, então, é o primeiro ponto. Segundo ponto, além de deixar o picolé de lado por um tempo na vida, é a gente aprender a dominar as nossas próprias emoções. Vamos ser sinceros, isso não é fácil. É ou não é? Vou contar uma historinha da praia e vou fazer uma pergunta para vocês. Fiquem atentos aos meus detalhes, tá? Vamos ver quem vai acertar a pergunta. Estava na praia com a família, minha família atual, minha família de origem. De repente, um dia lá a gente resolveu andar de barco. Então foi toda a familiarada, né? Minhas irmãs, meus cunhados, minha irmã grávida. Ai, estava uma delícia, um dia lindo. Conseguimos ir lá no meio do mar. Nós, bem felizes, eu com as 3. De repente deu um estouro. O motor do barco começou a pegar fogo. Meu Deus do céu. E eu lá no meio, aquilo começou a me dar um negócio. Até então eu estava calma. Daí eu com 3 filhos, quando é só você pode morrer, né? Mas quando tem 3 filhos juntos, você já se desespera. Eu olhei aquela situação, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? De repente o troço começou. E um fogo. De repente, eu olhei. Alguém olhou para o marinheiro e falou assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E o marinheiro olhou para nós e falou, não sei o que está acontecendo. Daí alguém lá, minha irmã ou meu marido, sei lá quem, falou, moço, onde é que está o salva-vidas? E o cara marinheiro olhou e falou assim, não sei onde é que está o salva-vidas, eu nunca dirigi esse barco. Daí eu olhei aquilo, e falei, meu Deus do céu, eu com 3 filhas, eu falei, pai, pega uma neném. Uma pegou. Dei outra filha para o meu cunhado, peguei uma, agarrei. Eu vi como que cada um reage a uma situação de perigo, porque eu percebi que eu paraliso, eu não faço nada, eu sou parada. Eu falei, meu Deus, eu comecei a fazer oração, Senhor Deus, me livre da morte, por favor. Já estava imaginando aquele barco explodindo, e eu sei lá como, eu não sei nadar. Nossa, tudo que você vem passa na tua cabeça. Quando eu vejo, estava a minha irmã grávida, meu marido distribuindo, não sei como lá, um salva-vida. Resumindo, eu estou aqui para contar, não morri, né? Graças a Deus. E deu tudo certo. Foi um susto. Mas a pergunta principal que agora eu quero fazer para vocês é: quem é o personagem principal dessa história que eu acabei de contar?
Podem falar, gente. A gente está no meio de mulher. Vocês estão muito quietas para ser um público feminino. O marinheiro, alguém acha que é alguém diferente? Não. Agora eu pergunto, por que é o marinheiro? Ele estava no comando. Quem é o marinheiro da tua casa? Aí de repente você está em apuros, tua casa nos trancos e barrancos, alguém olha para você, o que está acontecendo? Não sei. Cadê o salva-vidas? O que você tem que fazer? Não sei, estou apavorada, não sei o que eu faço. Entendam o seguinte, toda autoridade foi dada por Deus. Todas as vezes que eu me sinto mal como mãe, onde eu não tenho respostas, a única coisa que eu me lembro é: Deus me deu autoridade para eu ser mãe. E uma pessoa que ocupa um lugar de autoridade, ela não pode se dar o luxo de perder o controle. Em primeiro lugar, é preciso saber conduzir as emoções. Porque eu não estou aqui para dizer que nós somos maravilhosas e vitoriosas. Porque eu acho que a gente pode caminhar uma milha a mais. Sim. Eu acho que a gente está muito além daquilo que poderia estar como mãe. Por isso que eu acho que se eu fosse uma palestra como mãe, eu acho que eu não ia me interessar, sabe? Porque elas iam falar, vocês são vitoriosas, eu sei que a gente, mas não dá. Vamos ser sinceras, não é fácil. Só que a gente não é tão assim especial a ponto de sermos the best o tempo inteiro. E se você olhar e falar, Karine, mas como é que a gente gerencia tudo isso, né? Porque às vezes você tem que ter autoridade e ao mesmo tempo que você tem que ser mansa. Aqui, ó. 40 exemplares dos melhores autores na área de psicologia sobre educação de filhos. 48 exemplares. Tem um monte de psicólogo que eu estou vendo aí. Está de prova e deve conhecer os autores aqui. Eles vão te dar dicas. Mas sabe o que acontece? Eles não mudam a gente. Eles não nos mudam. Eles são excelentes porque eles te geram fontes de conhecimento. Numa hora de perigo, você tem uma válvula de escape para conseguir. Só que eu aprendi a entender que é só esse livro que tem o poder de me mudar nas horas que eu sou imperfeita como mãe. Nem a pessoa que mais se habilita a ler, ela pode ter conhecimento, mas ela pode não ser mudada. Porque essa palavra, ela me corrige sem me dar bronca. Essa palavra me responde. Essa palavra me conforta. E eu agradeço a Deus porque quão longe eu estaria se não fosse ela na minha vida. Eu tenho certeza que eu estaria preocupada com coisas do mundo e não estaria focada nas minhas 3 crianças que estão lá em cima me enxergando, que no final vai lá dar panfleto para vocês da próxima palestra do mês que vem. E eu falo isso porque se vocês perguntarem se ainda fazem mães como antigamente, eu diria a vocês assim, fazem. Sabe qual que é o perfil de uma mãe de antigamente? É a típica família que hoje é vista como quadrada. É aquela familhinha. Estou vendo minha vizinha aqui, a Fátima. É a típica família da Fátima. É aquela família que dorme no horário certinho, sabe? Que come todo mundo reunido na mesa. É aquela família que os filhinhos vão tudo no domingo na igreja. Sabe, família quadrada? Sabe por que eu falo isso? Porque uma família quadradinha, ela é a típica família
estável. Ela pode passar por todas as situações difíceis que uma família naturalmente passa, mas ela é mais estável naquilo que ela tem que lidar. E o fato dela ter que lidar com esse tipo de coisa faz com que ela fique mais tranquila para lidar com os problemas quando eles aparecem. Por que eu falo que essa... Quem sabe aqui um truque? Eu vou perguntar para vocês, vamos ver aqui. Quem sabe um truque para acalmar filho numa hora que o filho está pé da vida? Alguém sabe? Alguém já leu nesses milhares de exemplares aqui ou não? Com certeza alguém já leu algum livro de filho, alguém leu aqui. Alguém tem alguma sugestão aqui que podia dar para nós aqui? O que fazer quando o filho fica bravo? Para tempo para conversar. Algo mais? Hã? Tirar o foco da situação para ir abaixando, né? O nível dele de tensão. Algo mais? Sabe o que eu descobri? O que a Rafaela está falando lá atrás? Dá um pirulito. Salmo 2 responde. Por isso que eu falo que Bíblia é bom. Lá fale: toque o seu filho para que ele não se ire. Segredos. Fui estudar. Quando eu leio a Bíblia, eu leio toque. Bom, vamos lá. Durma, fala muito sobre a questão de dormir. Aí eu fui lá para a neurociência, falei, o que a neurociência tem a ver? Eu leio, daí eu pego, vou direto procurar lá. Bom, o que faz a gente... Por que família quadrada dá certo? Porque se a família quadrada, ela coloca filho para dormir em horário que tem que dormir, depois o casal fica junto, sim. Entre esse intervalo, colocou o filho dormir, o casal pode responder 10, 15 minutos ali de WhatsApp, depois o casal tem que ficar junto antes de ir dormir. Isso é perfil de uma família quadrada. Mas é um perfil de uma família muito estável. Concordam? Aí, por que filho é chato, filho quer ficar lá sem dormir e você está lá insistindo? Porque ele sabe que dormir, ele vai ter tempo, ele vai se concentrar melhor na aula, vai ter diminuição de aumento de concentração. Ele sabe que se ele sentar na mesa e o pai estiver junto com ele vai ter uma estrutura psicológica, nós vamos falar sobre isso o mês que vem, estrutura psicológica muito melhor, ele vai ter um aprendizado superior, ele vai ter afetividade, ele vai ter uma série de situações. O pai que é quadrado, ele está fazendo isso, mas ele não sabe há um monte de vantagens que ele tem sendo quadrado. E que hoje o mundo acha que não é tão legal. Você vai assistir os filmes americanos, você vai ver todo mundo tirando sarro do quadrado. E é o quadrado que se dá bem no final da história. Né? E está aí essa sensação que a gente precisa ir resgatando. Quando fala sobre comer... Nossa, é lindo! A Bíblia diz, Deus não te deu um espírito de covardia, mas de moderação. Ou seja, se lá está escrito espírito de moderação, é moderação no falar, no dormir, no comer, no andar e por aí vai. É o máximo, porque por isso que eu amo. Eu não gostava. Quem conhece um pouquinho sabia que eu sou a típica pessoa que, se eu estivesse aqui há 15 anos atrás, eu estaria falando pura e simplesmente coisas técnicas da psicologia. E hoje você vê, né? Eu tinha vergonha de falar e hoje é o meu orgulho. Hoje é a típica situação que eu me sinto orgulhosa de poder erguer a minha Bibliazinha e falar assim, tá aqui. E, num terceiro momento, falando a respeito, né, de recuperar a sensibilidade para a gente estar atento aos filhos. Então, o primeiro momento é picolé. Segundo é você perceber que quem gerencia o marinheiro da sua casa, o barco da sua casa, é você que é marinheira. Você, gente, não vai conseguir sozinha. Você pode ler tudo quanto é livro, você pode ir em 500 milhares de palestras, você pode ler tudo quanto é informação de blog. Nós não conseguimos melhorar, a não ser o ato da gente entender
que sem a graça a gente não pode fazer nada. Sem Deus a gente realmente é limitado. A gente não consegue ficar manso, a gente não consegue ter paciência com o filho, a gente não consegue muita coisa. E eu quero dizer para vocês uma coisa que aconteceu também depois da volta das férias, que é o terceiro ponto que eu quero chegar aqui, que é o fato de nós ficarmos atentos às cobras. Sabe o que é isso? Quem achou que é amiga aí? Não. Estava eu com as minhas 3 meninas, voltando de férias. Fui levá-las no parque. Falei, ai, super mãe, né? Meu dia de mãe. Tá, pegamos, fomos indo. Entrando ali na florestinha do parque. Eu preciso contar a cena, senão vocês não vão entender a situação. Tava eu aqui levando a motoca da minha pequena e a pequenininha. Tava a mais velha de roller na frente e a do meio estava atrás. Eu andando bem feliz com elas, estava de roller também. Quando eu passo em cima de alguma coisa que eu não consegui decifrar o que era, com a motoquinha da Vivi, eu vi uma coisa cilíndrica, preta. E quando eu me deparo para entender o que era, eu vi que era uma cobra. Só que na hora que eu percebi, eu já estava em cima da cobra. E quando eu menos percebi ainda, eu passei em cima e aquilo esmagou aquela cobra. Eu nunca tinha me deparado com a situação. E na hora, eu tinha que manter o controle porque eu tinha a outra filha atrás. Eu não sabia decifrar que cobra que era aquela. É no Parque Vitória, tá? Não queria falar, mas eu vou ter que falar porque eu morro de medo. Se alguma mãe está com os filhos lá indo para a florestinha, vocês cuidem, pelo amor de Deus. Não é para vocês não irem, mas eu falo para vocês ficarem atentos. Aí o que aconteceu? Eu falei, na hora que eu vi que o meu cérebro decifrou que era cobra, eu falei, eu preciso ficar quieta, calma, porque senão a de trás, a outra filha de trás aqui vai se apavorar. E aí, tá, quando eu olho aquela situação, eu me dei por conta, me deu um suador. Eu não sabia se a cobra ia reagir ou não. Pesquisando depois eu fui ver que era uma cobra cega, que não é peçonhenta, mas mesmo assim, né, vou saber daquilo na hora. Aquilo me desesperou, tá? Fui para casa. Por que eu contei essa história? Porque o mundo é assim com os filhos da gente. Se você está chupando picolé, se você está lá, intertida com os teus sonhos, com os teus afazeres, com o teu trabalho integral, então, por favor, opte por não ter filhos, mas quando faça, faça com maestria. O mundo é astuto. Ele chega devagarinho igual uma cobra, quietinho, pronto para dar o bote no teu filho. Eu estou lá na clínica acompanhando o choro de mães de filhos adolescentes, de tanta mãe que está vendo o filho se perder por causa de pornografia dos adolescentes ali. Quem tem aqui sabe isso aí. O desespero que está tendo de mãe que não está conseguindo dar conta dos hormônios dos filhos. O mundo é astuto. A coisa vai chegando, é argilosa, a coisa está indo. E quando você menos percebe, enquanto você está chupando o picolé, é aí que a coisa pega. O ponto central de onde eu quero chegar, e eu quero que vocês prestem muita atenção agora, é que na educação de filho não existe uma reta, não existe uma rua reta. Na educação de filho, imagine como se fosse uma estrada assim, ó. E você está caminhando com o teu filho e o teu filho está indo, está indo, está indo. Se você acha que você para, você não está parada. Você está retrocedendo. Se você acha que você só está com o teu filho para dizer que você dá banho, coloca a dormir, faz uma oraçãozinha no final do dia, se você acha que isso é suficiente, é hora da gente parar para se rever. Porque tem um mundo vindo de um lado para tentar derrubar e só você para tentar empurrar, para subir, para subir.
Não é um caminho assim. Não dá para a gente dormir. Não dá para ficar chupando picolé numa hora que você tem filho e que você precisa levar a sério a educação e aquilo que Deus honrou e te deu autoridade para ser e para ter. Eu preciso que essa palavra, ela cale no coração de vocês, independente da idade que o seu filho tenha. Às vezes você fala assim, meu filho já está casado, lá já está com neto, quase. Eu falo para você, atente-se. Nós falaremos sobre isso alguns meses depois. Mães, filhos de homens, precisam orientá-los. Mães, filhas de mulheres, precisam reforçá-las. Isso a gente fala, mas é outra conversa. Mas quando você compreende que esse caminho ele só sobe e que enquanto você acha que está fazendo um bom trabalho, você só está voltando para trás, então é hora da gente despertar. Eu vou pedir, quem tem celular, que tem fotinho de filho, pegue a foto do seu filho e olhe enquanto eu vou pedir que você só, não esquece a Karine aqui. Olhe para o teu filho, independente da idade que ele tem. Pegaram, olharam? Eu vou ler uma palavra de Deus para vocês. Vocês vão chegar essa noite, quem tem filho em casa. Vocês vão colocar esse filho dormir. Vocês vão fazer uma caminha de algodão para ele, igual a minha mãe fazia quando era pequena. Ela fofava aquela coberta, só cabia o meu rosto para o lado de fora. E eu me sentia o ser humano mais protegido do mundo naquela hora. Você vai pedir perdão para o teu filho por todas as vezes que você estava chupando picolé. Onde na hora você deveria estar guardando a tua casa, sendo guardiã do teu lar. Você vai pedir perdão. E o Espírito de Deus vai incomodar todas as vezes que vocês ficarem no celular na frente dos filhos. Porque vocês nasceram para restaurar aquilo que está perdido, aquilo que está quebrado, aquilo que está esquecido pelas gerações que estão vindo. E quando eu digo para vocês, quem é vó aqui, pegue o teu filho, pegue o teu neto, leve num quarto, se feche com o teu neto e profetiza sobre a vida do teu neto as mais ricas bênçãos do alto dos céus. Porque a hora mais importante do teu filho é a hora que ele chega da escola. Ele chega, às vezes, com um amigo que chutou, o outro que empurrou e o outro que excluiu. E você preocupada com os teus afazeres, aquele filho precisando do teu colo. O Espírito de Deus fará com que nós, e eu quero ser essa mãe, fará com que nós possamos nos envergonhar de não agir de forma como devemos. O Espírito de Deus fará com que nós possamos cercar os nossos filhos com o máximo do cuidado, do carinho. E eu vou ler para vocês uma palavra que diz 3 versículos, mas eu preciso que vocês guardem. Eu peço que, assim como eu contei a história da minha filha, eu peço que vocês abram o coração de vocês. Abram o coração de vocês, para que eu possa entrar ali dentro. Mas que principal, o Espírito de Deus possa fazer morada no coração de vocês e guardarem essa palavra que eu vou dizer. Isaías 58, de 9 a 12. Olha só que lindo, gente. Isso é pra gente, mamãe.
Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador pro teu filho, pro teu marido, e o falar injurioso, olha só, se, isso é uma condição, se com renúncia própria, olha só, se com renúncia própria você abrir o seu coração para fartar a alma de um coração aflito, de um dia que o teu filho chega com o teu coração aflito, independente da idade que ele tenha, olha o que vai acontecer, gente, olha que lindo. Então, a sua luz despontará nas trevas, e o Senhor te guiará continuamente. E olha o principal, olha que lindo. Se você se propõe a não chupar picolé, olha que lindo o que está dizendo. Se com renúncia própria, você fazer o que você tem que fazer na hora que você tem que fazer, que é cuidar dos teus filhos, a sua luz despontará nas trevas, o Senhor te guiará continuamente, e olha aqui a parte legal, e Deus satisfará os desejos do teu coração. Sabe os teus sonhos, o seu trabalho, todos os afazeres que você deixa? Calma, Deus satisfará os desejos do teu coração na hora certa, se você fizer o que é certo no tempo devido, e Ele fortalecerá os teus ossos. Você será como, quase caí, como um jardim bem regado. Quem assistiu Cinderela aqui? Tem uma hora que o príncipe leva ela num jardim secreto, e Deus fala que Ele quer ser o nosso jardim secreto, nos trazendo conselhos, nos enchendo. E aí diz aqui, ó gente, você será uma mãe cujas águas nunca vão faltar. E o que vai acontecer se você renunciar? Olha que lindo. Os teus filhos reconstruirão velhas ruínas e restaurarão os alicerces antigos de uma geração que está corrompida. E agora o principal, você será chamada reparadora de brechas, por você ter renunciado à escolha de não ser como há milhares de mães que não têm respostas e estão indo tudo do jeito que o mundo está levando. Sabe o que é reparador de brechas? É um muro que está com brechas, e quando você passa a se renunciar no tempo devido, você está se colocando no meio dessa brecha. E isso fortalecerá o coração e a família da tua casa. E isso fará com que os teus filhos absorvam esses valores, esses fundamentos que a gente falou lá no início. A tua luz despontará nas trevas, e você vai estar lá daqui a 80 anos morta, mas os teus filhos estarão mudando a geração deles, porque teve uma mãe que escolheu pagar o preço. Teve uma mãe que escolheu não ser igual a todas as mães, nesse monte de mãe que fica só em Facebook. Perdão eu falar isso, tá? Me perdoem. Vocês podem ver Facebook, não é a questão de tirar. Desde que você entenda que o teu principal papel é ser guardiã da tua casa e cuidar do teu castelinho, porque a tua casa é o teu castelo. Vocês deixarão hábitos das suas famílias de origem, porque por mais estruturada que ela seja, Deus quer tirar você dessa estrutura, levar você para os caminhos que Ele tem preparado, te fazendo uma pessoa nova, e a partir de então, fazendo com que você seja uma mãe como eram as mães de antigamente. Era essa a palavra que eu queria dividir com vocês.
O meu coração se alegra por estar podendo compartilhar algumas cenas da minha vida. E eu quero dizer para vocês, não esqueçam o picolé, não dão atenção muito para o picolé, cuidem das cobras e lembrem que você é a marinheira da tua casa, tá? Eu queria fazer um pedido. Hoje, agora, eu nunca faço, eu sempre falo e depois a gente vai embora, mas hoje eu quero fazer um pedido. Há 6 anos atrás, quando eu tive a minha primeira filha, eu li um livro que mudou a minha vida. E vi uma palestra que mudou a minha vida, que falava sobre o poder psicológico de uma família que se reúne à mesa. Esse é o tema do próximo mês, da última quinta-feira do mês que vem. Nós vamos usar 2 encontros para falar sobre isso. E eu vou pedir quem está aqui, não importa se faça chuva, se faça frio, mas eu sinto o meu desejo, assim como foi muito, muito fundamental para a minha casa hoje, eu gostaria de poder dividir isso. É que nem receita, quando você gosta e quer passar. E eu falo porque eu vi os frutos disso para mim. Eu gostaria muito de poder dividir com vocês. Então, hoje eu realmente faço o pedido de que vocês possam convidar uma pessoa no mês que vem. Vocês não precisam vir nenhuma mais. Mas a do mês que vem, a da outra, é carinhoso o negócio. Vocês vão ver uma mesa posta aqui. Vocês vão ver o que acontece numa família, quando uma família senta à mesa e come, e se olha. O que um filho aprende. O que uma mãe ensina, o que o pai lidera. E, para quem não lembra, e antes de encerrar, porque amanhã é feriado, eu quero que vocês vão curtir a família, os filhos, o marido. A Lu tá aí? A Lu, que é a doação do... a Lu tá lá embaixo. Gente, todo encerramento das Mulheres Modernas, a moda antiga, a gente sorteia um dom de alguém que deseja doar um dom. E o dom deste ano, desse mês, é o dom de uma psicopedagoga, a Lu, que está lá embaixo. Ela quis doar umas 8 sessões de aconselhamento de quem tem algum filho que tenha dificuldade na questão de aprendizagem ou comportamento na escola, disgrafia, qualquer coisa que você sinta. Às vezes você está vendo que teu filho não está muito legal e gostaria que passasse por uma avaliação psicopedagógica. Deixa o seu nominho lá que a gente faz o sorteio em outro momento e ela vai entrar em contato com quem foi a sorteada, né? Esse é um presente, como eu vi que tem muita gente que nunca veio, só para vocês saberem, aqui é o lugar que a gente sorteia, mas sorteia os dons, né? De quem sente, assim como foi o meu dom que Deus me deu quando a gente começou esse projeto aqui. Então eu quero agradecer. Que horas são? 8h30? Ai, eu tenho 2 minutos então, né? Posso fazer uma coisa? Eu vou fazer uma coisa que eu nunca faço, mas hoje eu quero fazer porque eu sei que o cérebro ele memoriza mais. Do que a gente falou hoje para vocês, grave, pense numa frase que te marcou mais. Pode jogar tudo no lixo, mas uma frase eu quero que você grave e saia daqui com ela. Pense, porque o teu cérebro arquiva. Manda para o hipocampo e do hipocampo vai para o neocórtex se você dormir bem esta noite. Aí ela armazena esse conteúdo. Pensaram? Pensaram? Então você me dá licença. Fale para mim a sua frase. No meu coração chegando no coração do meu filho. Esse é o que eu gravei. E eu preciso. Que nós temos que voltar a ser as mães da moda antiga. Para se distrair menos com os picolés. Acho que essa foi o que marcou para mim. É a questão do toque. Sentar-se à mesa e olhar de olho por olho com os filhos. Não chupar picolé. Que
Que Deus converta o meu coração ao coração das minhas filhas. Reparadores de brechas. A Carla, para quem não sabe, é dona de uma escola, então eu acho que ela tem muita coisa para contar para nós, né, Carla? É onde minhas filhas estudam. Você que me emocionou hoje, cuida do seu castelo. Cuidar do meu castelo. Alguém mais gostaria de deixar de dizer? Não? Alguém? Sil? Vigiar o castelo. Cuidar do castelo. Alguém sente no coração? Ser guardiã da minha casa. Guardia. Lindo. Gente, um beijo para vocês. Não esqueçam que por mais que faça chuva, eu quero ver vocês aqui o mês que vem. Eu desejo poder dividir isso com vocês. Para quem não veio, quem veio na primeira vez vai receber uns CDs lá das palestras que a gente dava ano passado, tá bom? Pode falar com aquela mulher advogada ali. Gente, um beijo para vocês. Até mais. Boa noite. Vamos para casa, vamos curtir os filhos agora. Parabéns, parabéns. Demorou muito, né? Tranquilo.